livro de Atos, capítulo 2. Eu vou aqui falar de várias passagens, vou aqui ministrar sobre capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Nós vamos aqui falar da manifestação do poder de Deus, dos milagres que Deus operou através dos apóstolos. Amém, meus amados? Que diz assim a palavra do Senhor. Atos 2, que diz: a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos concordemente no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Aqui a palavra do Senhor nos fala a respeito da descida do Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor aqui em Atos 2 que estavam todos reunidos, todos que é a multidão, reunidos em um só lugar. E todos estavam ali, os apóstolos e toda a multidão. E todos foram cheios do Espírito Santo, onde veio, de repente veio um vento veemente impetuoso, onde todos ali foram cheios da presença do Espírito Santo. E ali se encontravam multidões de várias regiões, pessoas de não só judeus, mas como romanos, como da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da Ásia, da Frigia, da Panfilha, do Egito, parte da Líbia, e juntos os sirenes, e todos os demais pessoas estavam ali reunidos, porque ali nesse dia acontecia uma grande festa, onde ali os judeus celebravam 3 vezes ao ano, grandes festas anuais, e os judeus estavam ali celebrando a 50º dia após a Páscoa. Então todos estavam ali, e de repente veio do céu como de um vento impetuoso, onde aquele vento, que era o próprio Espírito Santo ali operando, invadiu todo aquele lugar, e todos ali foram cheios do Espírito Santo. Essa descida do Espírito Santo trouxe espanto para muitos e refrigério e alegria para alguns, porque somente aqueles que estavam ali buscando, estavam ali se preparando para a descida do Espírito Santo, onde eles já estavam buscando a presença do Senhor, e ali o Espírito Santo envolveu todo aquele lugar. Diz a palavra do Senhor que o povo todos começaram a falar em línguas, e ali a multidão começaram a ficar sem entender o que era aquilo, achando eles que aquele povo estava embriagado de vinho, estava ali bêbados, mas não era. E ali o apóstolo Pedro aproveitou o ensejo, aproveitou a situação, aproveitou que todos estavam ali afoitos, e de repente Pedro começou a discursar, começou a pregar a palavra do Senhor diante daquela multidão. Porém, Pedro, pondo-se em pé com os 11 discípulos, levantou a sua voz e disse: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório, real, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá. Profecia do profeta Joel há séculos passados, há anos, estava se cumprindo naquele dia. Diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos proféticos. E ali foi cumprida então a palavra que foi profética lá no livro de Joel, se cumpriu ali naquele dia de Pentecoste, após Jesus ter ido para o céu, e ali foi cumprido ali aquele dia de Pentecoste.
E também do meu espírito, continuou o apóstolo Pedro a discursar, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas, naqueles dias, e todos profetizarão. Então o homem ele só pode profetizar mediante a presença do Espírito Santo na sua vida, mediante a unção do Espírito Santo. O homem só pode profetizar, só pode falar em línguas quem tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida. E farei aparecer, e continuou ele falando, e farei aparecer prodígios em cima no céu, em cima, e sinais embaixo da terra, e sangue, e fogo, e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então aqui foi falado a mesma profecia, o qual foi profetizado pela boca do profeta Joel, e ali o apóstolo Pedro começou a tecer, a contar a história, a falar dos feitos do Senhor, a falar que o Espírito Santo iria se manifestar. E foi naquele dia, naquele momento, o Espírito Santo se manifestou ali diante de toda aquela multidão, onde todos foram batizados com o Espírito Santo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele começou a falar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que confessar os seus pecados diante do Senhor, o Senhor o perdoará e o Senhor salvará todos. E diz a palavra do Senhor que os homens israelitas, e ele começou a falar, escutai, homens israelitas, essas palavras, a Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas e prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Ou seja, aí ele começou a falar ali do Senhor Jesus, ele começou a falar que foi através do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus subiu ao céu, e que através da ida do Senhor Jesus para o céu, o Senhor enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, para consolar o povo. Todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria consolado pelo Espírito Santo. E o apóstolo Pedro começou a falar do que iria acontecer. Pedro e os demais se encontravam no cenáculo, foram acusados pela multidão, que estavam todos embriagados, e não era. Todos estavam ali cheios do Espírito Santo. Todos estavam ali cheios do poder de Deus. Mas o seu discurso levou muitos ali a se converter, a crer. Todos creram que o Espírito Santo estava falando através de Pedro, mas muitos ali da multidão começaram a se enfurecer, muitos ali começaram a ficar com raiva, muitos ali começaram a ficar com ira contra eles, preparando algo para como iria fazer para prender aqueles apóstolos, porque nem todos estavam ali, nem todos eram convertidos. A multidão encontrava pessoas de todos os tipos de pessoas que creram, pessoas que confiavam em Deus, pessoas que acreditavam na palavra do Senhor, mas ali estavam também os fariseus, os pecadores, os doutores da lei, o qual vivia perseguindo não só os apóstolos, mas também Jesus. E diz a palavra do Senhor que o povo creu no que o apóstolo Pedro estava falando. Creram de tal forma que mais de 3.000 almas se converteram a Cristo. Apenas com um discurso de Pedro, e Pedro ali discursou, falou, citou a passagem não só de Joel, mas também começou a falar do rei Davi, começou também a falar dos profetas, e começou a anunciar a palavra do Senhor, e mais de 3.000 almas se renderam a Cristo, porque a multidão era muito grande, a multidão que se encontrava ali naqueles dias de festa era muito grande. Então mais de 3.000 almas se renderam a Cristo, de uma tal forma que
de uma tal forma que o apóstolo Pedro continuou falando, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejais batizados em nome de Jesus Cristo. Em remissão dos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a partir do momento que nós nos convertemos a Cristo, a partir do momento que nós buscamos a presença do Senhor, que nós nos voltemos para Deus, o Espírito Santo se aposta de nós, o Espírito Santo vem sobre nós e começa a habitar na nossa vida, porque só quem tem o Espírito Santo de Deus, aquele que confessa o seu pecado e os deixa, aquele que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Aí sim o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver conforme a vontade do Senhor. O Espírito Santo vai nos convencendo, nos direcionando e colocando sobre nós o temor de Deus. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu estou aqui ministrando a palavra para vocês, mas quem vai te convencer do seu pecado, dos seus maus caminhos, não sou eu, mas sim o Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? E assim todos ali foram libertos, aceitaram a palavra do Senhor, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, se renderam aos pés do Senhor e foram cheios do Espírito Santo. Automaticamente todos aqueles que se convertiam a Cristo, o Espírito Santo já apossava dele, o Espírito Santo já selava aquela vida para si, selava aquelas vidas para Deus, e todos foram cheios do poder de Deus, do Espírito Santo, e perseveraram, diz a palavra do Senhor, que pós esse grande e glorioso dia, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, levantou-se um exército ali naquele momento, levantou uma grande igreja do Senhor Jesus. Através de Pedro e dos demais apóstolos, uma grande igreja se levantou naqueles dias. E em toda a alma havia temor. O Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então aquele que teme a Deus, ele adquire sabedoria da parte do Senhor. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Então ali foram os primeiros sinais, as primeiras sinais que o Senhor Jesus, o primeiro sinal que Jesus operou através da vida dos apóstolos ali. Porque a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus disse que se quem cresce no seu evangelho iria operar sinais e maravilhas mais do que Jesus operou. Então o Senhor Jesus derramou sobre eles o poder de Deus ali, a presença do Espírito Santo. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Então todo aquele povo ali começou a buscar Deus, começou a buscar o Senhor em oração e colocaram a sua vida no altar, e se levantou um grande exército do Senhor Jesus ali naqueles dias. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor Jesus aqueles que se havia de salvar. Então os apóstolos ali começaram a anunciar a palavra, começaram a ser usados pelo Espírito Santo de uma tal forma que poucos dias depois estava ali Pedro e João, subiam junto ao templo na hora nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamado Formosa para pedir esmola, os quais entravam no templo. Diz a palavra do Senhor que Pedro e João estavam ali entrando no templo a hora nona, e na porta do templo se encontrava um coxo, que era coxo de nascença, e todos os dias ali a sua mãe levava ele para estar sentado ali na porta do templo para pedir esmola, e não sabia que aquele dia seria o dia que Deus iria mudar a história daquele coxo, que Deus iria usar a vida dos apóstolos Pedro e João para trazer o milagre, a libertação, e fazer com que aquele coxo fosse
abençoado e alcançasse o seu milagre. O qual, vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Ou seja, o coxo, vendo que Pedro e João estavam adentrando ali no templo, pediu, como era de costume, pedia todos ali, mas pediu também para Pedro e João que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhai para nós. Coisa tremenda e maravilhosa é quando o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus olha para nós. Quando nós temos esse privilégio do Senhor Jesus olhar para nós, porque quando o Senhor Jesus olha para nós, o milagre é certo, a vitória é certa, a bênção acontece em fração de segundos. Então o apóstolo Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olhai para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro e João, e olhando para eles, esperando receber algo, então aquele coxo olhou para Pedro e João, esperando receber algo, esperando receber uma esmola, e disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu vos dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E diz a palavra do Senhor que, tomando-o pela mão, Pedro, tomando pela mão aquele coxo, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e glorificando a Deus. Então o milagre foi certo, o milagre foi na hora. Aquele homem levantou e andou e saiu andando no meio do templo, glorificando a Deus e louvando o nome do Senhor, porque ele recebeu um grande milagre, que era andar, que era deixar de ser coxo. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E muitos ali conheciam aquele homem, que de fato ele era coxo desde o seu nascimento. Pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Ficaram cheios de pasmos e assombros pelo que lhe acontecera. Foi um milagre extraordinário, foi um milagre tremendo. Gente, o celular caiu aqui. Foi um milagre tremendo, foi um milagre grande que Jesus operou através da vida dos apóstolos. E na mesma hora, Pedro aproveitou novamente o ensejo, aproveitou que a multidão viu o que o Senhor Jesus fez através da vida deles, e começou novamente a discursar, começou novamente a pregar a palavra do Senhor, e dizendo: e pegando-se o coxo foram curados, e Pedro e João com todo o povo correu atônito junto para eles. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou ousadia fizéssemos andar este homem? Eu quero te dizer que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vos entregaste, começou a falar, quem vos entregaste nas mãos dos salteadores, nas mãos de Pilatos, e negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Esse mesmo Jesus, o qual vocês entregou nas mãos de Pilatos, é o mesmo Jesus que operou esse sinal aqui, que é o mesmo Jesus que curou este homem dessa paralisia, que curou este homem e fez ele andar. Esse mesmo Jesus, o qual morreu ali na cruz do Calvário, é esse mesmo Jesus que operou esses sinais e maravilhas. E esse mesmo Jesus continua operando sinais e maravilhas na minha vida e na tua vida. Basta tão somente você confiar e crer que o mesmo Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não muda. Esse mesmo Jesus, ele opera
operava e opera sinais e maravilhas. Ele tem o poder de te curar, ele tem o poder de te libertar, ele tem o poder de fazer sinais e prodígios acontecer. Esse mesmo Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Basta tão somente você confiar que esse Jesus ainda continua fazendo sinais e prodígios e maravilhas, porque muitas das vezes nós não vemos mais tantos sinais, maravilhas no meio do povo de Deus. Muitas das vezes falta fé, falta oração da parte ali dos obreiros, falta consagração, a vida correta diante do Senhor, para que o Espírito Santo possa operar no meio dos cultos, para que o Espírito Santo possa operar no meio da sua igreja, porque Jesus, ele não muda, quem muda somos nós, quem muda é o homem, mas Jesus não muda, ele continua a operar sinais e maravilhas. E o Pedro continuou a falar: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, para que você possa alcançar o milagre, para que você possa alcançar a bênção da parte do Senhor. É preciso conversão, é preciso se arrepender dos seus pecados, é preciso se arrepender dos seus maus caminhos, para que venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor, para que o Senhor Jesus venha operar na minha e na tua vida. É preciso que venha se arrepender, é preciso que venha se converter dos seus maus caminhos. Deus, ele busca vidas que queiram se entregar a Ele. O Senhor Jesus continua o mesmo, continua operando, continua querendo que você se arrependa dos seus maus caminhos, para que Ele possa entrar na sua vida e para que Ele possa mudar a sua história. Porque aceitar Jesus não é mudança de religião, mas aceitar Jesus é mudança de vida, é mudança de postura, mudança de comportamento, mudança de fala, mudança de atitude. Aceitar Jesus é uma mudança certa na vida do homem. Mas para isso, você tem que se arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos e se converter a Cristo de todo o coração, de toda a sua alma. E diz a palavra do Senhor que Pedro continuou ali o seu discurso, continuou a pregar, citou sobre Moisés, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vós irmãos e profetas semelhantes a mim. E assim ele continuou a falar. Citou o profeta Samuel. Todos quantos depois falaram também predisseram esses dias. Citou ali Abraão. Citou Abraão, que foi o pai da fé. Abraão era um amigo de Deus. Deus chamava Abraão de amigo. O único homem que foi chamado de amigo foi Abraão, porque Abraão tinha uma fé inabalável. Abraão conhecia a voz de Deus, conhecia o poder de Deus. Tanto é que Abraão foi provado, teve uma fé provada, mas ele foi fiel. Ele obedeceu à voz do Senhor e Deus fez com que Abraão não lançasse o cutelo ali para matar o seu filho, porque Deus viu Abraão uma fé inabalável, uma fé poderosa, e Abraão foi poupado ali. Deus não permitiu que Abraão matasse o seu filho, porque Deus pediu um sacrifício, o sacrifício qual Deus pediu para Abraão era que entregasse o seu filho a ele, matasse o seu filho. Mas Deus viu a fé de Abraão e Deus poupou a vida de Isaac. Deus poupou a vida do filho de Abraão, porque Deus viu em Abraão fidelidade, Deus viu em Abraão fé. E essa fé que eu e você temos que ter, uma fé inabalável, independente da situação, independente da circunstância, independente do que está acontecendo na sua vida. Creia que Deus tem o poder de mudar a tua história. Creia que Deus tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Creia que Deus tem o poder de transformar a sua vida. Creia que Deus tem Deus tem o poder de trazer o milagre na sua vida. E ali, diante daquele discurso todo ali, o povo não só creram, mas novamente se renderam aos pés do Senhor Jesus. E diante desse segundo discurso de Pedro, mais de 5.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus.
Olha que coisa gloriosa, olha que coisa tremenda. Olha o poder de Deus quando o Espírito Santo está na vida dos seus apóstolos, quando o Espírito Santo de Deus está na vida daqueles que anunciam as boas novas. O poder de Deus é manifesto, a glória de Deus é manifesta e os sinais acontecem no meio da multidão. E diz a palavra do Senhor que, estando eles ainda falando, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, e doendo-se muito de que ensinasse o povo e ensinasse em nome de Jesus, a ressurreição dentre os mortos, lançaram mão deles. A inveja, a fúria de Satanás foi tão grande que, diante desse discurso, onde ali mais de 5.000 almas se renderam aos pés do Senhor, o diabo usou esse capitão, esses saduceus, e mandaram prender Pedro e João. E ali colocaram a mão sobre eles, prenderam eles, onde eles passaram a noite toda ali preso, ali no cárcere. E muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens, quase 5.000 homens. Então a primeira mensagem, o qual Pedro pregou, foram mais de 3.000 almas, e aqui a segunda foram mais de 5.000 almas, totalizando aí praticamente em torno aí de quase 10.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus, nesses dois discursos, nessas duas pregações. E ali, infelizmente, eles foram pregos e levaram ao cárcere, onde todos ali se reuniram para ver o que ia fazer com eles. Mas Deus ali poupara a vida deles ali. Eles apenas ficaram presos ali uma noite, preso, e logo em seguida Deus permitiu que eles fossem soltos. Mas adiante foi falado que então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: principais do povo e vós anciões, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, a quem vos crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse que este está são diante do Senhor. E ele falou que foi por causa do nome de Jesus que aquele paralítico levantou e andou, foi curado, foi liberto. E esse Jesus, ele continuou falando que esse Jesus é a pedra que foi rejeitado por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Esse Jesus, ele não é só o Jesus que salva e liberta, ele é o Todo-Poderoso. Esse Jesus é aquele Jesus que morreu e ressuscitou. Esse Jesus, ele não é só aquele que é o grande eu sou, ele é o Todo-Poderoso. Jesus, ele é tudo para nós. Esse Jesus, ele é o Filho de Deus. Esse Jesus, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular. Esse Jesus, ele é a luz do mundo. Esse Jesus, ele é o sal da terra. Esse Jesus, ele é o Cristo, ele é o Redentor, ele é o Salvador. Ele é aquele que salva e liberta, ele é aquele que é o centro de todas as coisas. Esse Jesus, ele é aquele que vive e reina para sempre. Esse Jesus é a razão da igreja existir na terra. Esse Jesus, ele é o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente. Esse Jesus, ele é o lírio dos vales, ele é a rosa de Saron, ele é o grande eu sou, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Jesus vencedor, ele é o grande eu sou, ele é a estrela da manhã, ele é a estrela de Davi, ele é o Deus ressurreto, ele é o Deus irresistível, ele é a salvação do mundo. Esse Jesus é o Jesus vitorioso. Esse Jesus é aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Esse Jesus, ele é aquele que venceu o diabo na cruz do Calvário. Esse Jesus, ele é o Deus eterno. Esse Jesus, ele é o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales. Esse Jesus, ele é tudo, ele é o Senhor da nossa vida, ele é aquele que te cura, ele é aquele que te salva, ele é aquele que te liberta. Esse Jesus é o Senhor dos senhores, é o grande eu sou. Esse Jesus é o centro de tudo, e é esse Jesus que eu quero vos apresentar hoje, igreja. Esse Jesus é aquele que eu quero vos apresentar a
vocês que estão aqui na minha live. Esse Jesus, ele tem o poder de transformar vidas. Esse Jesus, ele tem o poder de ressuscitar os mortos. Esse Jesus, ele tem o poder de trazer paz e esperança para a tua vida. Esse Jesus, ele é aquele que te liberta, ele é aquele que te salva, ele é aquele que morreu e ressuscitou. Você que está entrando agora, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Então esse Jesus, ele é tudo para nós. Ele é o Senhor das nossas vidas. E não tem como viver, ter uma vida plena se você não estiver em Cristo. Se você não ter esse Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que te salva e aquele que liberta, não tem como você ter uma vida plena se não for em Cristo. Não tem como você ser feliz se não tiver Jesus na sua vida. Não existe felicidade sem Cristo. Não existe felicidade se Jesus não estiver na sua vida. O mundo traz a ilusão que se o homem tiver riqueza, tiver poder, tiver status, tiver tudo que precisa, terrenamente ele será feliz. E é mentira do diabo. Não existe felicidade sem Cristo, não existe felicidade, só existe felicidade em Jesus. Só Jesus pode trazer a felicidade que o mundo precisa, só Jesus pode trazer a felicidade que o mundo anseia. Eu quero te dizer, meu amado e querido irmão, que o casamento não pode trazer a felicidade que você precisa, que o dinheiro não pode trazer a felicidade e tampouco tirar o vazio do teu coração, que o sexo não pode trazer a felicidade que você precisa, nem tampouco tirar o vazio do teu coração. Eu quero te dizer que as drogas não podem te dar felicidade, nem tampouco tirar o vazio do teu coração. Eu quero te dizer que os filhos não podem trazer a felicidade que você precisa, nem tampouco tirar o vazio do teu coração. Eu quero te dizer que o dinheiro não traz felicidade, nem tampouco tira o vazio do teu coração. Somente Jesus Cristo pode te trazer felicidade, pode curar o teu coração e tirar essa ferida da tua alma e tirar esse vazio do teu coração. Só Jesus pode mudar a tua história. Só Jesus tem o poder de trazer a paz que o mundo precisa. Só Jesus tem o poder de trazer a alegria no nosso coração. Só Jesus pode nos trazer a felicidade que qual nós ansiamos e almejamos todos os dias. Então essa ilusão do mundo, essa felicidade que o mundo mostra para nós é pura mentira, é ilusão passageira. Dentro do seu coração se encontra um vazio e esse vazio pode ser preenchido apenas através de Jesus Cristo. Só Jesus pode preencher o vazio do teu coração. Só Jesus pode alegrar a tua alma. Só Jesus Cristo pode trazer a alegria que o mundo e a paz que o mundo precisa. Amém, meus amados? Quantos aqui recebem essa palavra? Quantos aqui entenderam o que o Espírito Santo quis falar contigo nesta manhã? Eu quero dizer que Jesus é a esperança deste mundo. Só Jesus salva. Só Jesus é a paz que o mundo precisa. Não existe salvação, não existe alegria, não existe felicidade sem Jesus Cristo. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz e Ele é a nossa esperança. Amém, meus amados? Quantos aqui entenderam que o Espírito Santo quis falar contigo nesta manhã? Só Jesus tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Só Jesus tem o poder de trazer a paz e a alegria que o mundo precisa. Amém, meus amados? Que o Senhor Jesus possa falar melhor em cada coração, que Deus possa abençoar todos vocês e que Deus possa trazer uma segunda oportunidade a todos. Porque aceitar Jesus não é mudança de vida, mas aceitar Jesus é uma mudança. Aceitar Jesus não é mudança de religião, mas aceitar Jesus é mudança de vida, é mudança de comportamento, de postura e de alegria. Amém, meus amados? Se tem alguém aqui que se encontra afastado dos caminhos do Senhor e quer entregar sua vida a Cristo nesta hora, esse é o momento, essa é a hora de se entregar a Cristo.